Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um programa Mindset, 201 programas há mais de 4 anos no ar. Hoje estamos entrevistando o Eduardo Kaiser, é pai solo por adoção do Miguel Vicente, gaúcho de Novo Hamburgo, executivo de recursos humanos, consultor, mentor e professor, com atuação em médias e grandes empresas de varejo, indústrias e tecnologia. Formado em gestão de RH, especialista em comportamento organizacional, com formação executiva pela Amanakey, Fundação Dom Cabral, HSM, Academy Executive Coaching de Londres, Easy Business School, IBGC, reconhecido por premiações do GPTW, as melhores empresas de trabalhar do mundo, ABRH, ABQV, Employer Branding Brasil, atua como parceiro estratégico e cultural de carreira, remuneração, governança e desenvolvimento de líderes. Estamos aqui hoje, no dia 13 de dezembro, sempre gravado às quintas-feiras, 16 horas. Lembrando sempre que o Paul Stream é uma emissora do grupo F Brasil. Queria também ressaltar que é transmitido para mais de 196 países pelo canal 160 do Stream Soul TV e também do Paul Stream. Paul Stream de Porto Alegre para o mundo, levando até você um conteúdo de qualidade na palma da sua mão, quando e onde você quiser. Sempre com o estúdio novo, inventando, fazendo investimentos. Apoio Shopping Total há mais de 20 anos, presente a cada momento. Móveis Home 7.200, tudo para a sua casa. E ambientalize, quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. Patrocínio Método Soluções de Engenharias e Promed Soluções de Saúde. Pois Stream é um canal de comunicação online do Rio Grande do Sul, ou seja, de Porto Alegre para o mundo. Assine o nosso canal no YouTube, ative as notificações e clicando no sininho. Direção-geral Fabiano Brasil, o fabuloso. Coordenação de jornalismo Tavison, Super Tavison. Coordenação técnica Eduardo Flávio Mota e operação técnica Eduardo Azevedo. Siga no Paul Stream na TV e nos canais Paul Stream, no LinkedIn e patrocine, venha aí patrocinar, coloque sua marca em coisas boas de qualidade que a recompensa sempre vem. Seja bem-vindo, Eduardo Kaiser, meu querido amigo e profissional. Como é que tu estás? Fala, Chicão, super bem, muito obrigado pelo convite. Bacana conversar contigo, com toda a audiência. Legal. Kaiser, me diz uma coisa. Primeiro aqui, né, vamos explorar o teu mindset, né? Como é que essa cabeça privilegiada que eu admiro pensa? Me conta um pouquinho da história, né? Quem é esse profissional? Como é que foi a infância e os teus grandes desafios para chegar, né, a criar a maneira que tu pensa? Fala um pouquinho do papai, da mamãe, aí das tuas trajetórias. Que bacana, olha só, me fez resgatar no tempo algo que eu nem lembrava, que agora me apareceu na memória. Eu comecei como Papai Noel, Chicão, tu acredita nisso? Meu pai e minha mãe tinham uma loja de varejo em Sapiranga, no Rio Grande do Sul, e algumas outras lojas em outras cidades. E com 15 anos me convidaram para ser o Papai Noel da loja nessas atrações agora de final de ano. Então, entregar bala, tocar o sininho, né? E eu andava de uma loja para outra, eram 3 lojas na cidade, fazendo esse trabalho aí de encantamento dos clientes, sendo Papai Noel. E aí começou, né, o meu mundo do trabalho. Então, comecei a trabalhar com 15 anos de idade, agora estou com 42, e então, desde então, eu me vejo trabalhando em várias frentes e descobri o RH, principalmente trabalhando com meu pai na loja dele, aonde eu fazia coisas que eu nem sabia que tinham um nome de RH, como, por exemplo, recrutamento e seleção de novos vendedores, treinamento com as equipes de loja, campanhas de venda para engajar as pessoas na remuneração variável e muitas outras coisas que eu acabei fazendo do profissional que eu sou hoje. Então, a minha trajetória começa com os meus pais numa loja de gestão familiar e me traz também para várias empresas onde a gestão era familiar, como, por exemplo, na Paquetá, no Grupo Elian e outras, que tem sempre um trabalho nessa questão da governança e da gestão familiar, que são empresas totalmente diferentes de empresas que são totalmente profissionalizadas, aonde eu também trabalhei. Então, fazendo esse paralelo, é possível perceber como essas experiências constroem o profissional que a gente é hoje, acreditando
que os ambientes de trabalho podem ser melhores se as pessoas puderem fazer esse trabalho e se desenvolverem para isso. Muito bacana, cara. Cara, vibrei, cara. Coisa boa te dar um clique no teu mindset, da tua memória, né? Lembrando que a memória da gente é a parte da psicanálise, né? Eu gosto de chamar que a memória é o resultado. Tu é tudo que tu é pelaquilo que tu fez. Tu só não é mais pelaquilo que tu fez. Passa a régua e analisa. E de tempo em tempo, o gestor, né, em muitas práticas de produtividade, diz o seguinte: o EBIT. Olha a memória, vê como é que tu tá, olha como é que é o teu momento. 48 anos, pai, cara, sensacional. Parabéns aí pela essa trajetória. Outra coisa também que me chama a atenção é a discussão que a gente fala, né? Eu também comecei a trabalhar cedo em casa, né, com meus pais e minha mãe, e depois no primeiro emprego também no próprio colégio, com 14 anos, parecido contigo. Então o nosso cérebro é uma máquina de comparação, e a gente vai se comparando. E todo esse simbolismo do Papai Noel foi fantástico, né? Nós agora chegando em dezembro, coisa boa, explora mais isso, né? Eu acho que eu sou um Papai Noel. E realmente tu tem um coração tão bom, a gente busca, é um dos lemas do PoeStream, buscar pessoas do bem, pessoas com a alma tranquila, com a alma de contribuir, de construção, porque tem horas que a gente tem que parar, né? E o final do ano sempre é um momento de reflexão, de muita cobrança, culpa do passado, preocupação com o futuro, medo do futuro. Mas calma, né? Nós estamos aqui falando, querendo desenvolver, e me fala um pouquinho dessa tua trajetória. Então, agora, do ponto de vista de recursos humanos, né? Uma vez que tu tem conexões com muitas instituições, e pela tua carreira que tu falaste, e eu li aqui que eu te coloquei, né? Pô, IBGC, GPTW, são referências mundiais, né? Há pouco tempo eu entrevistei o irmão Clotet e ele diz assim, cara, se compara com o mundo, se compara com o melhor que existe. E tu é uma pessoa que busca sempre fazer isso na tua perfeição, né? Na busca pela perfeição. Me fala um pouquinho de como é que está a tua visão do que é um recurso humano e a importância de estar conectado com outros grupos de referências mundiais. Perfeito. Eu acho que o que tu trouxe é muito importante, porque quando a gente fala, né, o exemplo do Papai Noel e toda a trajetória, o que eu percebi ao longo dos anos é que eu, assim como todo mundo faz no mundo do trabalho, criei um jeito de trabalhar, um padrão, e isso virou um pouco da minha metodologia de trabalho. E essa metodologia de trabalho tem algo que eu acredito muito em recursos humanos, que eu fiz nas empresas por onde eu passei e nos clientes que eu já atendi, que é sempre pensar em 3 pilares que são extremamente importantes. Primeiro, pessoas. Segundo, processos. E o terceiro, negócios. Sem isso, não tem como sustentar uma estratégia que vai entregar valor para o cliente e principalmente para os acionistas. Então, quando a gente fala de recursos humanos, a gente está falando muito mais do que um trabalho de uma construção de uma política ou até muitas vezes de um processo como recrutamento e seleção, que é extremamente importante. É alinhar todas as ações de RH às estratégias da empresa. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente que quer expandir o seu negócio, né? Eu estou com um cliente internacional que tem uma rede de restaurantes em Londres, está expandindo o restaurante. Para expandir o restaurante, eu tenho que ter ações e estratégias de gestão de pessoas que consiga levar essa empresa para um novo patamar dentro da possibilidade de crescimento dela, para replicar, para escalar o negócio. Quando a gente está falando de RH, a gente está falando de estratégia e de negócio. Por isso que é muito importante o RH se posicionar desta forma, porque assim ele entrega valor, assim ele entrega a percepção de um trabalho que gera resultado lá na ponta. E tu sabe que, conhecendo muitos RHs por aí, não é muito comum um RH que fala de ticket médio, de taxa de conversão. E a gente que está num ambiente de negócio precisa entender muitas vezes até mais de negócio do que das próprias funções do RH. Porque a gente consegue fazer o trabalho de RH através dos processos, mas são as pessoas que vão desenvolver tudo aquilo que a gente precisa para entregar valor para o negócio, dependendo daquilo e do momento que cada negócio está. Então, a construção do mindset, para mim, está nisso. Assim, a gente constrói isso, muitas vezes, na nossa cabeça, a gente atua de forma até empírica, muitas vezes, e não percebe que já tem um modelo padrão instituído de trabalho que a gente construiu.
Assim, eu conheço vários gerentes comerciais, né? Eles entram numa empresa, tem aquele jeitão de fazer, replicam o mesmo jeitão numa outra empresa, depois vão para a próxima empresa e replicam do mesmo jeito. E cada um tem um pouco desse seu jeito, desse seu mindset que é construído. E ele está sendo replicado e escalado muitas vezes. O que eu acho, assim, para mim, que agrega mais valor, né, Chicão, é quando isso que a gente faz nas empresas vira um legado. Então, por exemplo, tiveram empresas onde eu passei que depois de fazer um trabalho, um projeto, ser premiado, como tu comentou, as outras empresas começaram a copiar. E é legal tu ver que as pessoas copiam o que é bom, né? Porque ali ficou um registro, ficou algo importante, se percebeu o valor. E os outros começam a replicar isso também. Então, de certa forma, fica a tua marca na empresa, mas o teu impacto na sociedade para as pessoas, que também é extremamente relevante. Pois é, né? É o Você S.A., aliás, o nome dessa revista a de recursos humanos acabou ficando muito feliz, né? Você S.A. Eu acho que tu colocou uma coisa interessante, eu fico mexendo aqui, eu gosto sempre de falar para o pessoal, porque as pessoas interpretam coisas diferentes, muitas vezes, né? Então, eu tenho um roteiro e aí toda a pauta está aqui no celular. Ah, mas o cara não está prestando atenção. Não, ele está cuidando realmente da pauta, tá? Então, vamos lá, que isso é comunicação não verbal. Sempre é bom a gente falar sobre isso, porque as pessoas não notam, né? Às vezes tu é mal interpretado por situações. Vamos lá. Então, assim, ó, eu gostei muito quando tu coloca essa questão que quando tu faz o bem, as pessoas copiam. Eu trabalho muito com a inovação, criatividade e invenção, tá? Então, eu procuro dizer que a criatividade, né, que é a capacidade de eu discernir as coisas, vem da tua experiência. Então, vou dar um passinho atrás no meu raciocínio. Existe uma grande discussão entre experiência, prática e pesquisa, estudo, projeto, né? Eu vi que tu busca na tua formação muita coisa aplicada, ou seja, referências de aprendizagem muito aplicado, bem mais que a academia. HSM, IBGC, são entidades, né, que aplicada em cima de um conhecimento prático. Isso é muito legal, viu, Kaiser? Isso me chama a atenção. Aqui, Dom Cabral já tem uma tradição mais de estudo, vamos chamar assim. E existe uma discussão entre o que é melhor, a prática, a execução ou o estudo, né? Eu ainda acho que o fundamento está no trabalho, tá? Que ali é o grande aprendizado do ser humano. Mas é uma discussão filosófica, tá? O pessoal da educação que ensina empreendimento, diz que não. A educação precisa estar antes do trabalho, senão tu não está qualificado para entrar no trabalho. Bom, aí volta-se a discussão. Mas o que é educação, né? É o ensinamento dos pais. E no final, os ensinamentos dos pais vai arrumar a tua mesa, vai arrumar a tua cama, vai arrumar a tua louça. Então é uma discussão que não termina. Eu acho que ela tem uma intersecção muito forte em relação a isso, tá? Mas voltando aí ao raciocínio que eu quero que tu explore mais, então eu tenho assim, bom, o padrão. Eu acho que o grande fascínio de consultor, eu estou, né, já há mais de 30 anos como consultor e com a CEL, com a minha consultoria, né? Esse relacionamento que tu fala. Tu vê, a gente se cruzou por uma relação de trabalho, mas quando bem houve uma conexão de pessoas, de pessoa, né? Eu brinco até de alma, né, Kaiser? Dizer assim, cara, tem coisas diferentes. E que, na verdade, eu acredito que é muito, cara, ele pensa algumas coisas que eu penso, e aí as ideias se atraem, né? E a gente constrói isso, mesmo que tenha ideias opostas, mas existe um jeito, um comportamento que atrai. E aí a gente volta a falar de pessoas, processos e negócios. Então me fala um pouquinho desse, vamos pegar um subsistema de recursos humanos que hoje está muito confuso e o cérebro da gente mistura as coisas. Então não tem problema misturar, depois a gente categoriza. Então vamos falar primeiro sobre o recurso humano estratégico, o tático e o operacional, tá? A tua visão, os principais papéis dos processos em relação a isso. E depois eu gostaria de falar das falhas e das importâncias, dos reconhecimentos, tá? Vamos por aí, começar por aí. Depois a gente entra nos subsistemas. Beleza.
Para mim, teve aqui um pequeno corte, mas se eu entendi, a ideia é que a gente explore um pouquinho sobre o RH na linha estratégica, tática e operacional, né? Isso. Perfeito. Bom, eu entendo né, principalmente quando a gente está falando de RH estratégico, que nasce nesse impacto no negócio, ou seja, aqui entra o tema de cultura, liderança, estrutura da própria empresa, remuneração, sucessão e várias outras coisas. Então, o RH estratégico é aquele que gera uma consequência no negócio, ou seja, a gente faz determinada ação e isso gera um impacto no negócio, né? A gente espera que esse impacto ele seja positivo. Então, por exemplo, quando a gente desenvolve lideranças, né? Eu acredito muito que uma empresa só vai evoluir ao ponto de que as pessoas evoluem e crescem para essa empresa também crescer. Então, se eu não invisto no crescimento das pessoas, a minha empresa não vai conseguir crescer, evoluir e escalar, principalmente. Então, o RH, que é estratégico, ele tem esse olhar conectado diretamente às necessidades do negócio. E as necessidades do negócio, muitas vezes, elas são diferentes em determinadas organizações, até pelo mindset da organização e principalmente também pelo momento que ela vive ou onde é que ela está inserida. O que quer dizer isso? Quando eu estou pensando em olhar um RH estratégico, eu vou pensar num plano estratégico, que às vezes eu olho 3 anos, né, 5 anos, mas eu vou fazendo adaptações ao longo desses anos conforme as coisas vão evoluindo, né? A pandemia foi um exemplo, não tinha ninguém mapeado que a pandemia ia acontecer e ela estourou. Então, de certa forma, eu preciso fazer esse planejamento. E aí, aos poucos, eu vou fazendo as execuções dessas demandas, e normalmente a gente traz isso para um nível de RH tático, ou seja, eu vou organizando a casa com métodos, com estrutura, com indicadores, com políticas, com governança, análise de dados analytics, né? Análise preditiva. O que é isso, né? É o tático que tira o RH do improviso e leva ele para um nível maior de consciência, ou seja, ele atua pautado na estratégia com um plano tático a ser executado. E aí que entra o RH operacional, ou seja, tudo vai funcionar e tudo vai acontecer quando essa operação ela está alinhada a essas necessidades que vêm lá do plano estratégico e tático. Então, o operacional interessante é aquele que funciona sem ruído, sem desgaste, sem retrabalho e que tem eficiência, principalmente aquilo que ele faz. Essa eficiência vem de diversas formas, né? Sejam elas através do sistema, das melhorias dos processos, né? Das inovações que são implementadas. Então, eu acredito que dá para trabalhar muito bem o RH nessas 3 esferas, pensando no operacional estratégico, Chicão. Deixa eu pegar esse. Uma coisa que eu queria saber, tá? Essa retroalimentação do que se pega na operação para a estratégia, né? E mais, como alimentar essas camadas dessas informações estratégicas e de percepção, né? Como é importante as pessoas entenderem os momentos e também os segredos, os sigilos dentro da organização. Hoje, qualquer trabalho que vai fazer, tu vai assinar um NDA, né? De sigilo de informações. E hoje isso está muito a fofoca, o fake news. Tem um espaço no compliance muito sério de tratar isso, né? Me fala um pouquinho sobre esse universo, Kaiser. Eu vou te explorando aqui porque eu te admiro e eu sei que tu tem essa bagagem. Perfeito. Eu acho que assim, né? Quando a gente está falando de recursos humanos e a gente fala disso, assim, né? Que ele reforça que o impacto do RH está muitas vezes na tanto a operação, os dados e a estratégia da liderança. Então, eu acredito muito que a liderança é que faz todo esse movimento. Quando a gente está falando principalmente, né? A liderança é o maior exemplo disso. E a liderança precisa seguir esse regulamento, essas regras, essas diretrizes da governança corporativa. Para que isso? Para que a gente consiga, de certa forma, determinar, através daquilo que é legal e também aquilo que é cultura da empresa, como a gente se comporta. Então, se eu estou trabalhando isso com o líder e ele é exemplo, eu vou garantir que para baixo, na equipe, na estrutura, isso também vai acontecer. Agora, quando já não começa da liderança, não vem de cima, eu já tenho dificuldade de que isso vá acontecer lá na ponta. A gente tem exemplos recentes, né, de posicionamentos de CEOs, de executivos,
Um agora que me veio à mente foi daquele executivo que pegou um boné, roubou um boné de uma criança que ganhou de um famoso, né, tenista. São coisas que tu vê simples, mas que falam do comportamento, falam da atitude e falam da questão ética e moral de cada um. E eu acho que isso é uma coisa, um trabalho de RH que é feito para ajudar a organização a ser evoluir com sustentabilidade e com ética. Então, pautar as demandas com isso é extremamente importante. Algo simples do operacional, como a gente estava falando ali, que é garantir que a pessoa fez o treinamento de compliance, o treinamento do código de ética, está registrado, vai ter alguma ação e ela precisa, né, se defender disso. Não, é fazer com que, além de conhecer o treinamento, ela aplica tudo aquilo no dia a dia e segue aquela regulamentação que está determinada. Então, assim a gente faz com treinamento e desenvolvimento. Mas o acompanhamento, a garantia, a checagem vai estar principalmente no papel da liderança. Perfeito. Kaiser, deixa eu pegar um outro gancho aqui, tá? Dentro dessas conexões de resultado, porque como tu vem da área comercial, né? O papel comercial, a pessoa no papel comercial, porque todo mundo vende, todo mundo fala, né? E aquilo que tu falou que o executivo, todo ser humano tem seus defeitos e o cuidado que tu tem de expor esses defeitos, né? E eu não sou a mesma pessoa quando eu estou com meus amigos, né? Mas as pessoas notam e confundem esses comportamentos, né? E aí tu falou muito da questão da moral e da ética, né? Eu gostei dessa visão, mas take it easy, tu também é ser humano, né? Então, e outra, às vezes a maldade está em quem olha, não em quem faz, né? Pela interpretação disso. Nesse mundo maluco, como é que a gente corrige essas distorções? Ou onde é que entra a minha convicção de conduta do que é certo realmente? E onde é que entra eu saber lidar os limites que eu tenho em mim e dou no outro? Vamos falar um pouquinho disso, porque eu vejo muito que tu acerta muito nesse tipo de comportamento. Eu aqui acho que tem um exemplo que é bem importante, né? A ética é o que eu vou sustentar, né? A moral é aquilo que a sociedade espera de mim. Então, a maturidade está em equilibrar as duas coisas. Principalmente porque o que a gente está falando aqui? Quando a gente está falando da forma de se posicionar, que tem a ver com reputação, isso também tem a ver com marca empregadora, isso repercute em subir ou cair as ações das empresas, né? A perder valor de mercado de uma organização. Tudo isso impacta diretamente. Então, é muito importante cuidar a forma como eu me comporto, como eu vou agir, mas não por uma questão de que está todo mundo me fiscalizando ou me cuidando, né? A gente fala que ética é aquilo que a gente também faz quando não tem ninguém olhando. Porque normalmente se tem alguém olhando, tem uma câmera, a gente pode talvez se comportar de uma forma diferente. Então, quando eu estou pensando nessa questão comportamental, e tu já falou algumas vezes de algumas coisas, certo, errado, em primeiro lugar isso, primeiro aquilo. Eu não gosto muito, no meu mindset, de colocar caixinhas e rótulos para esse tipo de coisa. Não sei se é porque eu venho do mundo da diversidade e não gosto desse tipo de rotulação. Mas muitas vezes não é o certo e não é o errado, mas é fazer aquilo que a nossa consciência nos deixa bem, né? Nos faz ficar tranquilo, faz dormir bem à noite. Eu vou dar um exemplo pessoal, né? Esses dias eu dei uma bronca no Miguel, eu quase não dormi, porque eu pensei que eu fui duro demais. Então, tô certo? Talvez eu não tô certo, porque eu fui duro demais. Mas refletindo, era necessário naquele momento, no meu papel de pai, de colocar limite. Né? Na relação das empresas, a gente não é uma relação de pai, filho, né, mãe, é uma relação de trabalho, mas eu também preciso impor limite. Eu também preciso dizer, olha, isso aqui eu aceito na minha equipe, isso aqui eu não aceito. Por isso que é muito importante clareza e coerência. Eu acho que isso anda junto, sabe? Porque se a gente explora esses temas, a gente vê que a moral muda conforme a cultura, a empresa, o tempo histórico. Mas a ética, ela é mais estável, ou seja, ela é tudo aquilo que a gente considera certo, mas que ninguém, né, tá olhando e a gente está fazendo de certa forma também. Mas o limite está no pessoal, está na coerência, está na auto. Ou seja, esse limite ético e do aceitável, não aceitável, ele começa a ser
E eu preciso ser coerente, principalmente, não só com a prática, né? Eu preciso encontrar as duas coisas. Eu preciso falar, mas eu preciso agir desta forma. Então, acho que essas coisas se conectam, sabe, Chicão? Legal. Vou trocar aqui contigo algumas vezes. Eu tenho falado sobre isso em alguns programas, né? Eu chamo o cérebro como processo. É psiquiatria, química, física, né? Biologia. Então, isso é o cérebro, é o órgão, tá? Isso é processo, por onde permeia e as leis, o que eu cumpro, o que eu faço, né? Como eu lido com as leis. Comportamento é psicologia, né? É padrão social. O padrão muda, eu preciso evoluir. O perigo é que às vezes eu estou na página errada e aí acontece erros de comunicação, erros de postura, né? E no impulso eu posso muitas vezes não por proposital, mas me expor em determinada situação. Mas também, senão não sou eu, né? Tem o jeitão, né? O pessoal brinca, eu faço uma autorreflexão quando tu fala comigo, né? Eu sou muito espontâneo e eu sou muito brincalhão. E tem algumas brincadeiras que os caras dizem assim, bah, tu é uma figura, é o Chicão sendo Chicão, né? Opa, mas ele tá me dando um feedback aqui, né? Eu mexi com o outro, Ao ele me falar isso, eu mexi com ele. Pode ser de forma positiva ou pode ser negativa. Reflete sobre isso. É um momento de parada, né, Kaiser? Já estou aqui numa consulta com um coach, com um mentor contigo, tá? A outra maneira que eu percebo, então, eu tenho então a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, a psicologia. A memória eu já falei, é o resultado, é psicanálise. Então, psicologia, comportamento, psiquiatria, funcionamento, memória, psicanálise. É eu verificar os pontos que eu tenho e ressignificar esses pontos. Então, dando continuidade à parte de comportamento, à parte de cérebro, órgão, processo, a memória e a consciência é a estratégia, né, Kaiser? Então, a gente ainda tem o quinto elemento, e eu gosto porque o ser humano é um ser 3D, altura, largura e profundidade, o quarto D é o tempo, mas existe ainda a alma, né? Outras dimensões. O pessoal chega a viajar profundamente e isso entra na física quântica, em coisas que hoje a gente já sabe que não é mais coincidência, né? Mas às vezes o estado do funcionamento é tão alto o conhecimento que tu precisa ter para as pessoas compreenderem, né? Então, me explora um pouquinho essa questão da alma e da consciência, né, sobre essas pessoas, até onde as pessoas precisam saber determinadas coisas e até onde é melhor ela não saber determinadas coisas para que ela tenha foco na atividade dela e que ela não projete pensamentos errados. Me fale um pouquinho sobre isso, Kaiser. Eu acho que assim, essa tua análise é super boa, porque quando a gente está falando do comportamento como resultado e não como causa, a gente está querendo dizer que o comportamento é como se fosse aquela parte visível do iceberg, né? Que é o que provoca, é o que está lá no nosso cérebro, a memória emocional, a nossa consciência. E o comportamento, ele é o efeito, né, final de todo esse sistema na pessoa. E eu acho que ele está carregado de muita coisa, né? Ali a gente tem crenças, memórias, interpretações, gatilhos que existem, né? E no dia a dia a gente é totalmente, eu gosto de dizer assim, a gente é de certa forma influenciado para o bem e para o mal, né? Então, quando a gente está num ambiente, numa organização, esses dias um mentorado meu estava falando assim, nossa, mas eu parece que eu sou outro líder agora nessa outra empresa. Eu disse, sim, tu é mesmo. Por quê? Aquela empresa te moldou a um estilo de liderança. Certo ou errado, bom ou ruim, não é isso que a gente quer fazer agora, que é julgar, né? Mas é perceber que é diferente. Como poderia ser a liderança que tu gostaria de ser na tua essência e no teu jeito? E aí, muitas vezes, mora na questão de consciência nossa, o que é meu mesmo de fato e o que é do outro. O que de certa forma, né, aqui no meu cérebro que está processando as coisas, né, eu estou vendo que é meu e que é do outro. Para que eu possa trabalhar isso de uma forma muito mais organizada. Porque o valor, o propósito está na essência. Eu acho que cada uma dessas coisas que tu falou é como se fossem camadas, né?
Então, a dimensão da alma, ela quer responder uma pergunta. Por que eu faço o que eu faço? Acho que é nessa linha, né? Por que eu estou fazendo isso, né? E muitas vezes estou fazendo isso porque alguém está me pedindo ou porque, de fato, eu quero fazer. Então, essa provocação que eu faço muitas vezes dos meus clientes, né? Que é pensar no propósito, na intuição, nos aspectos éticos, na coerência, na coragem. Acho que tudo isso é muito importante, porque quando a gente é líder e a gente quer liderar, governar uma empresa, primeiro a gente tem que governar e liderar a si mesmo. A liderança parte de liderança, da autoliderança, né? Eu preciso saber me liderar, me organizar, para que daí eu possa dar o próximo passo. Eu acho que tudo isso está intimamente ligado, assim. Apesar de ser complexo, tem a ver com a questão do nosso pensamento encontrar aquilo que, de fato, para a gente aqui dentro conecta e tem valor, sabe? A alma, né? Esse negócio todo. O- nós já estamos aqui há 30 minutos conversando, temos mais 18 minutos de conversa aqui. Kaiser, me diz uma outra coisa, tá? Que eu queria perceber de ti. É um pouco de provocação, tá? Uh, o mundo ficou muito mimimi, vamos chamar assim, tá? Muito coisinha, se preocupando com o supérfluo, isso até como estratégia para desviar de determinadas coisas, tá? Eu acho que sempre existiu, com a tecnologia amplifica, tá? Ou seja, o ser humano sempre mentiu. Como eu comunico mais, a mentira aparece mais, muitas vezes. Mas ele sempre teve, que nem tu falou, o yin, né? O santinho, o anjinho e o diabinho falando no meu ouvido aqui comigo, né? Então isso sempre existiu, mas hoje tem uma amplificação maior. Então eu tenho um dilema, eu gosto de dilemas, porque dilema faz o cara pensar, tá? Eu tenho o dilema entre a produtividade e o relacionamento, o ser humano, né? Que precisa ser convivido junto isso. Então, se eu sou duro, né? Eu acho interessante porque as empresas gastam rios de dinheiro, uma empresa para se tornar mais humana. E eu tenho empresas familiares que gastam um rio de dinheiro para se tornar mais profissional. Ponto, né? E a gente percebe isso. E eu preciso ver qual é a válvula, qual é a discussão disso tudo, onde é que eu sou profissional e onde é que eu sou humano. Né? Eu preciso fazer essas reflexões, mas não dá para ficar sempre nessa reflexão, senão eu perco foco e produtividade, contexto e conteúdo. Bom, nessa busca de competitividade, tá? Vem o assunto liderança. Né? Eu costumo falar em inovação e que acabam dizendo assim, cara, qual é o problema do transporte antigamente? Era o cavalo. Tiraram o cavalo, criaram o motor. Né? Será que não tem que tirar o líder? Porque, cara, é liderança situacional, é liderança servidor, é líder mentoria, líder coach, líder. É muito líder, muita teoria de líder que não dá certo nenhuma. Volta sempre a lançar mais um líder, mundo é líder. Será que não tem que tirar o líder? Será que o verdadeiro líder não é o que deve ser liderado? Será que cada pessoa não é líder da sua tarefa? Me discorre sobre isso, por favor, Kaiser, porque de novo, eu te admiro e acho que tu tem uma capacidade de falar sobre isso diferenciada. Obrigado, fico feliz aí. Mas o que tu falou do mimimi, eu acho que é isso, né? Na verdade, mudou o volume. As coisas estão amplificadas de fato, né? Isso sempre existiu, e conflito geracional também, né? Sempre tem gerações entrando e saindo no mundo do trabalho. Então, o que acontece é que esse dilema de equilibrar a produtividade com o relacionamento, né? Com as conexões, com o ser humano, o não ser tão humano, ser mais profissional, é aquilo que a gente, na verdade, quer nas organizações. São pessoas humanas, de fato, preocupadas com o ser humano, mas que entreguem resultados. Falando muito de conceitos, que toda hora tem um conceito novo, né? Talvez tenha a ver um pouquinho com aquele da liderança sustentável. Então, a gente vê isso muito nas organizações. Então, acontece de fato isso, sabe? Quando a gente está trabalhando com esse tipo de situação, principalmente na liderança, não quer dizer que se o líder sair vai funcionar ou se o líder for trocado também vai funcionar. Muitas vezes, a questão da liderança é uma representação de algo, que é um sistema que já está lá instalado. O que é que eu quero dizer com isso?
Esses dias, teve uma situação que aconteceu de um mentorado que me comentou que a liderança dele queria escolher determinada pessoa para a posição, mas o dono não gostou daquela pessoa e queria outra pessoa, ou seja, tirou a autonomia do líder de contratar quem ele queria. O problema é o líder? Não. O problema talvez é o dono? Talvez. Talvez não. Mas é a forma como esse sistema se regula, ou seja, o poder está centralizado lá no dono, o dono quer definir nesse modelo dele de negócio, que tem a ver muito com esse modelo das empresas familiares, onde muitas vezes o amém final é de quem? É do dono. Né? E muitas vezes, quando tem um filho na organização, na empresa, o pai, muitas vezes, acaba mudando aquilo que o filho determinou ou definiu. A gente vê isso muitas vezes nas empresas. Então, remover o líder pode parecer uma solução simples para um problema complexo. Mas eu acredito muito na questão da liderança com 3 papéis importantes de pilares. Antes de trocar, a gente tem que avaliar essas 3 coisas. Primeiro, clareza. Esse líder sabe o que se espera dele? Ou o que ele está fazendo é porque alguém direcionou desta forma e tem um motivo, tem sinais para isso. Depois tem capacidade. Tu falou no início, né, quando falou um pouco do meu currículo, a ver com repertório. Eu acho muito importante, liderança precisa ter repertório. Para fazer essa análise crítica, essa visão de consciência, né? Esse uso de metodologias que no mercado tem, que são testadas, que muitas vezes funcionam, e algumas vezes também não vão funcionar. Então, esse repertório técnico e emocional faz parte. E o outro, que para mim é o mais importante de todos, é a vontade. Ele quer, de fato, fazer, ele está ali interessado. Tem um livro que é legal que fala do contrato da liderança, né? Tem algumas cláusulas que existem sempre que a gente assume a liderança, que a gente deveria se dar conta que a gente está assinando quando a gente aceita um papel de líder. E muitas vezes as pessoas não leram a letra miúda do contrato e nem sabem disso. Então tem coisas que eu não posso escolher. Ah, eu não quero dar feedback. Não, se tu quer ser líder, tu tem que dar feedback. Faz parte do papel do líder, é algo do contrato da liderança. Então a vontade tem muito a ver com isso. Se falta clareza, muitas vezes é da empresa ou de quem está no comando. Se falta capacidade, falta treinamento. Agora, se falta vontade, é decisão. E aí eu te diria, eu acho que é esse líder que tem que tomar a decisão de sair porque eu não estou no lugar certo. Porque eu não sei fazer, ou eu não quero fazer, ou eu não estou com vontade de fazer aquilo que o líder dessa empresa espera e que gostaria que eu fizesse. Ah, sensacional, né? Porque tu chega no caráter, né? Olha que papo que nós estamos tendo, né? Tu chega no caráter, né? Eu admiti que passou meu tempo, né? E eu gosto tanto Tem uma frase que é da espiritualidade da Índia, né? Pô, a Índia tem todo um ritual, né? O Marcelo Gleiser, na Dança do Universo, fala que existem as religiões que dizem que não teve um início e não vai ter um fim. Existem as religiões que teve um início e vai ter um fim, e existem as religiões que dizem não, é cíclico. Quando está em expansão, tu acha que não teve início nem fim. Quando está em retração, tu acha que teve um início e teve um fim. Então, na Índia se fala os 4 elementos principais, né? Ou seja, a pessoa certa é a que está na minha frente, ou seja, é o Kaiser agora e os telespectadores, são as pessoas certas. Tudo inicia quando tem que iniciar, o programa iniciou, né, tal horário, tem 40, 50 minutos, 1 hora no máximo para a gente falar aqui. E tudo termina quando tem que terminar, né? Bom, vai terminar. E aconteceu exatamente o que devia acontecer. Então, a gente precisa corrigir algumas coisas que aconteceu e tal. Ah, deu uma travadinha aqui. Pois é, mas isso segue o baile, isso é vida real, isso é o mundo, né? A internet em Nova York, às vezes, pode funcionar pior do que na África do Sul. Por quê? Porque é muita gente conectada em Nova York. Tu tem que dividir pela capacidade de banda. Então, essas percepções que precisam ter. Agora, claro, o ser humano sempre quer a excelência, sempre quer a perfeição. Quando eu tenho eficiência e eficácia, produtividade, o relacionamento, é quase que a busca de uma utopia que a gente busca isso. Mas vamos seguir em frente. Se eu não acreditar, não adianta, né? Então, é aquilo. Se eu achar que todo mundo morre, então não adianta eu fazer nada. Não, é nesse período que eu tenho que fazer alguma coisa e é nessa construção que eu estou fazendo e que eu preciso construir. Então, essas reflexões todas que a gente faz no dia a dia, que o empresário faz, que precisa dar parada, às vezes precisa realmente um cara de fora, um consultor, para poder fazer uma análise, para poder fazer um questionamento dele,
para tornar ele melhor, porque é o que a gente quer. Não é tanto, né? Eu gosto muito dessa questão que tu usou a palavra logo no início da entrevista, o legado, né? Eu deixei a minha contribuição para o outro, mas muitas vezes a minha contribuição Tem uma frase que eu adoro, ela vem seguidamente, e eu aprendi isso ensinando pessoas, até que um americano me falou. Aliás, né? Queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência internacional que tu está tendo aí com outros clientes. Eu também estou atendendo empresas americanas, mas os caras são muito produtivos, né? Eles dizem de uma facilidade da questão direta da produtividade, eles são obcecados. Por isso que um americano, muitas vezes, ele produz 7 vezes mais que um brasileiro na média, porque ele falta sensibilidade, falta reconhecer os erros deles, sim, mas ele precisa fazer. Então, ele diz assim, ou tu faz, ou tu ajuda, ou tu não atrapalha. E não atrapalhar é uma grande coisa. É a hora que tu diz assim, que tu falasse, sai de cena. Porque chega um momento que tu tá forçando e tu tá atrapalhando. Agora, se tu quer resolver, me bota como protagonista, que aí eu vou fazer, tá? Nós precisamos repactuar determinadas coisas. Então é isso que eu queria que tu explorasse um pouquinho nessas questões, na tua visão sobre liderança e sobre esses aspectos aí. Eu claro, acho que uma coisa legal, dando continuidade do que a gente tinha falado, a gente sempre tem uma sensação que quando a gente quer trocar um líder, né, que a gente quer desligar um líder, que isso é uma punição. E muitas vezes não é proteger o sistema, né? Porque a saída de uma liderança pode ser um movimento muito saudável e muito estratégico. E muitas vezes precisa ser feito de forma transparente, respeitosa e muito responsável. Porque a gente sabe que hoje ter um líder desalinhado custa mais caro do que substituir. Mas para trocar rápido demais e contratar também um que não está preparado, não está pronto, também pode sair muito caro. Então, esse cuidado é extremamente importante. E aí eu faço a ponte com trabalhar com clientes internacionais, o que muda de fato, assim. Então, é notório, todo mundo sabe que o britânico ele é mais pragmático, ele é mais direto, ele é muito orientado para resultados. Então, quando a gente está falando nessa questão, né, muitas vezes de diferença, e no Brasil a gente é muito mais relacional, a gente é muito mais, né? E aí talvez tenha um pouco a ver com a questão da produtividade que tu falou, né? Já o londrino, ele é mais intencional, ou seja, ele combina bem as duas coisas, mas ele tem um olhar muito diferente de como as coisas funcionam, assim. E para ele, padrão, clareza, organização, são coisas extremamente importantes. Então, a forma de me posicionar é muito diferente. E eles, por exemplo, dão muito mais valor ao método que eu uso, à metodologia que eu construí, porque para eles, quando tem ciência por trás, agrega mais valor. E essa construção está baseada nisso. Então, por exemplo, falar de ambidestria organizacional são temáticas que, para eles, fazem muito sentido na exploração de um negócio que quer crescer e quer evoluir, que quer escalar. Então, quando a gente discute, por exemplo, práticas que aqui no mundo gastronômico do Brasil é de um jeito, e em Londres é de outro, eles precisam tentar adaptar algumas coisas, e eu preciso me adaptar aqui também, para poder fazer esses referenciais. Mas acho que a gente ganha muito nisso, porque tu viveu uma outra cultura, viveu um outro estilo, né? Eu já fui a Londres várias vezes. Quem foi conhece um pouco do jeito como a cidade funciona e como as coisas se organizam lá. Isso traz uma diferença para o nosso dia a dia, para ter uma profundidade mais analítica nesse trabalho, que é o que o pessoal de Londres exige muito, assim. Algo mais racional, mais lógico, mais dados, mais fundamentado. Então, assim, eles têm uma estrutura para trabalhar com o staff, inclusive, né, de tecnologia, que é fantástica. Coisas que às vezes aqui no Brasil não tem. Mas, por outro lado, eles não têm um modelo simples de pedir coisas na mesa num tablet, que a gente faz aqui no Brasil, onde a tecnologia já avançou mais. Então, pensa quando a gente começa a olhar para isso, né? Coisas que de inovação tem, tu gosta muito desse tema, né? Coisas que de inovação tem num país, mas que não tem no outro, e tu pode começar a cruzar essas coisas, tu tem muito ganho, e de certa forma tu tem um complemento de visão. Então, atuar com eles tem sido muito legal, assim, os feedbacks que eu recebo são bons, porque eles começam a ter uma outra visão de profissional de RH, que em Londres eles não encontram, porque lá o profissional de RH tem uma visão diferente. A minha visão de profissional de RH, de executivo de RH é brasileira, de empresas brasileiras onde eu atuei,
mas eram empresas que também, além de algumas serem multinacionais, eram brasileiras que estavam em outros países, né? Então, República Dominicana, Argentina, Estados Unidos, né? Na época de franqueados da Índia, tu percebe muita diferença nisso. Esse choque cultural é muito grande. Mas para a gente, como profissional, isso nos faz nos provocar muito para mudar, inclusive, o nosso estilo. Então, eu não consigo nem atuar muito no meu piloto automático, sabe, Chicão? Eu preciso me policiar muito, porque lá a cultura é diferente e as coisas como eu coloco ou como eu provoco também precisam ser feitas de uma forma diferente. Maravilha. Vamos falar de futuro, Kaiser, agora nos últimos 5 minutos, e projetos, tá? Como é que tu tá vendo o futuro das empresas e o teu futuro? Como é que a gente te conecta? Onde é que tu pode contribuir com isso? Falar de futuro me lembra muito do pessoal que trabalha, né, com essa função de futurismo, né, de poder prever. Thiago Matos é um que trabalha muito nessa linha, assim, e eu acho que uma das coisas que a gente pensa em futuro, e eu queria desmistificar, assim, um pouco, né, Chicão? Todo mundo tem essa visão da liderança ser um herói, né, de ser o cara, meu Deus do céu, tirar isso, né? No futuro, o líder é um ser humano como qualquer um, né? No hoje, ele já é um líder como qualquer pessoa, como qualquer um de nós, com defeitos, com virtudes, coisas que faz bem, coisas que não faz tão bem, né? De que a gente não precisa, e tem um podcast que eu escuto que é muito legal, assim, que a gente não precisa se esticar e nem se espremer para caber nos lugares. Eu acho que isso é bom, quando a gente pode ser da forma como a gente quer, da forma que nos faz bem, né? Isso faz a diferença na nossa vida. E eu acho que o futuro vai ser muito mais sobre isso, que é a discussão que a gente faz dos modelos de trabalho de hoje. Ah, não, melhor remoto, melhor presencial, melhor híbrido. Não tem melhor, gente. Tem o que funciona, tem o que não funciona. Tem o que dá certo, o que não dá certo. Tem o momento que é importante fazer, né, online, como a gente está fazendo agora, e tem momentos que é importante estar no presencial. E a gente sempre quer achar uma forma de dizer o que é certo e o que é errado, esse binário, né, que o mundo vive. Então, eu acho que é muito importante a gente ter um olhar para o futuro nesse sentido. As empresas vão ser cada vez mais humanas e precisam, sim, de fato precisam. Mas eu tenho percebido, assim, nas discussões até de estratégia que a gente fez, assim, em alguns comitês gestores, me parece que uma das tendências muito grandes é ecossistemas. Cada vez mais a gente se juntar com parceiros, né, ter essa rede de contato, essa conexão que eu fiz com o Chicão há bastante tempo, que a gente mantém até hoje, tem muito valor. Porque isso conecta em termos não só de uma construção de ecossistema, mas de facilitar a vida das pessoas. Uma vez uma coach minha falou assim, né? Se tu tá com dificuldade de fazer, pode ter certeza que alguém já sabe fazer e pode ser até muito fácil. Só que tu não sabe ainda quem faz. Descobre quem faz e aprende com ela. E a vida é assim, às vezes a gente está se batendo aqui com algumas coisas, com algumas dificuldades, e tá aí o Chicão que pode nos explicar e nos ensinar alguma coisa que facilita muito a nossa vida. Kaiser, então é isso aí, é o conceito de Open Innovation, ou seja, algo que que não serve para mim, serve para o outro, e algo que eu preciso, o outro pode me passar. Então faça a troca, a relação é isso, né? É pôr em relação. E isso faz acelerar, me arrepiei, né? Pô, isso me ajuda, isso te ajuda, vamos nos ajudar. Porque mudou, esses conceitos mudaram, né? O meu filho, eu digo assim, eu sou daquela época, nós somos criados, né, Kaiser? Tu tem que sair da zona de conforto, tu tem que provocar o cara, né? E eu falo pro meu filho, ele diz assim, pô, isso é uma bobagem. Eu digo, não, mas eu fui criado assim. Pai, tu me traz na tua zona de conforto, que em contrapartida eu te dou a minha, isso é muito melhor. Então, é jeito, né, Kaiser? É maneira, Kaiser. Então, vamos aprimorar a nossa maneira. Eu acho que o mindset está aí para mostrar muito isso, sabe? Cara, como é que tu pensa? Eu te respeito, eu te entendo e eu quero que tu melhore, mas me ajuda a melhorar, me ajuda a te ajudar a melhorar e tu me ajuda a melhorar, eu melhorar e assim a gente vai construindo um mundo melhor. Kaiser, muito obrigado. Se fosse para deixar uma mensagem final, um mantra, uma coisa que vem do coração, por favor. Permita-se ser vulnerável, que é isso que a gente estava falando aqui. Reconhecer a minha dificuldade, a minha falha, né, principalmente algumas coisas que para mim às vezes podem ser muito difíceis de serem feitas ou até enfrentadas, é muito importante, não só para o meu aspecto de consciência, mas para os outros que estão ao meu redor possam me ajudar. E tu ter essa rede de conexão.
Então, eu acho que se permitir ser vulnerável é uma coisa que é extremamente importante, não só para o líder, mas para qualquer pessoa hoje em dia, para que ela consiga lidar com as coisas com maior leveza, como deveriam sempre ser. Queridos, então assim, estamos aqui em mais um programa Mindset, tu está convidado. O Paul Stream é uma emissora, tem vários programas, tua capacidade pode participar de vários programas, inclusive aqui nós temos programas diários, então se conecte, aproveite a rede, telespectador, acompanhe, use e tu vai ser convidado com certeza para outros programas, porque é o que o nosso editor-chefe aqui, nosso CEO, Fabiano Brasil, fala, né? Ele diz assim, Chicão, o mindset fala sobre qualquer coisa. Eu digo, porque é ser humano, mas eu tenho que voltar ao comportamento, ao como é que funciona teu cérebro. Essa é a minha lógica. Outros vão explorar como é que são minhas emoções, outro como é que é o esporte, o outro como é que é... Bom, tudo bem. Então, Kaiser, muito obrigado por estar contribuindo nessa construção do programa Mindset. Tu és realmente uma referência e eu te sigo e quero proporcionar isso às outras pessoas. E eu vou terminar aqui agradecendo aos nossos patrocinadores, Shopping Total, há mais de 20 anos, presente a cada momento, Móveis 7.200, né? Home 7.200, tudo para a sua casa, Ambientalize, né? Quando o ambiente está bom, tudo fica melhor, e os nossos patrocinadores, a Método Soluções em Engenharia e a Promed Soluções em Saúde. Gente, fiquem bem, fiquem com Deus e Kaiser, mais uma vez, muito obrigado, tá? Fica o meu abraço virtual e a minha admiração no teu coração. Valeu!